E boa tarde a todos. Eu sou Elias, estou aqui para fazer mais um vídeo falando sobre os escolhidos de Deus. Hoje vim falar sobre um vídeo muito importante para quem se interessa por esse assunto de escolhido de Deus. Hoje eu vou falar sobre os sinais de um escolhido músico, de um músico escolhido que está destinado à grandeza. E também vou falar os sinais de um escolhido profeta que é músico, ou bem dizer, um músico profeta. Um músico profeta, é tipo, Deus quando escolhe, Deus quando escolhe, ele, tipo, ele não vê limitações, ele não vê limitações. E ele muitas das vezes, ele pode escolher pessoas que muitas das vezes, que muitos não acreditam, ou parece impossível essa pessoa ser um escolhido. E Deus pode também escolher músicos que são escolhidos. Existem músicos, cantores que são escolhidos de Deus, são músicos que simplesmente não fazem música só porque é um hobby, não. É um chamado profundo. Deus colocou esse dom da música para eles trazerem luz. E eu vou dar sinais de um escolhido, de alguém, de um escolhido que está destinado à grandeza. E é um músico que está destinado à grandeza. E também vou falar sobre um escolhido profeta ou um profeta que é músico. Os sinais de um profeta músico e um escolhido destinado à grandeza, que é músico. Tipo, só falando nesse vídeo vamos misturar música e chamado sobre escolhido, música e chamado, como é que funcionam os sinais da música com o escolhido que está destinado à grandeza e o escolhido que é profeta, um profeta músico, um músico profeta. Vou dar esses sinais agora. O primeiro sinal de um músico que está destinado à grandeza, um escolhido que está destinado à grandeza, um músico, simplesmente é que ele não faz música por hobby, não faz música por diversão, um passatempo. Ele faz música por propósito, chamado. Ele sente um chamado na música. A música simplesmente é uma forma de chamado. A música é uma forma de chamado. Desde quando coloca o dom da música na vida de um escolhido, simplesmente aquele dom se torna um chamado. Então, alguém que está destinado à grandeza, alguém que é músico, que é cantor e está destinado à grandeza, ele sente esse chamado, ele vê a música como um propósito maior, não vê a música apenas como um passatempo, algo que ele diverte num tempo, não. Ele vê a música como algo que simplesmente é um propósito maior, um sonho para realizar, é uma missão para cumprir, é algo que ele faz ser ele na essência, a música. Um escolhido que está destinado à grandeza, e que é um músico escolhido que está destinado à grandeza, simplesmente ele faz a música pela essência, ele sente a música pela essência, isso é chamado. Chamado é quando você faz algo pela essência, seja uma profissão, uma arte, um dom que você tem, você faz aquilo com essência, não porque você sabe fazer, mas com a essência aquilo se torna a tua essência. Isso também isso é uma forma de chamado. E alguém que está destinado à grandeza, um músico que está destinado à grandeza, sente isso, sente esse chamado a fazer música, não apenas uma diversão, um passatempo. O primeiro sinal de que você é um músico profeta, um escolhido profeta, e ao mesmo tempo ao mesmo tempo tem esse chamado para a música. O primeiro sinal é que a música não é um passatempo, não é um hobby, mas a música se torna uma reconexão espiritual. Um profeta, um escolhido profeta, quando é músico, quando é cantor, ele faz a música como uma reconexão espiritual. A música é algo que está no espírito dele, tipo, acalma o espírito dele, faz bem no espírito dele. Um profeta escolhido, quando é músico, ele não faz música só por passatempo. Não é um chamado passatempo, não é algo que simplesmente ele faz por passatempo, para tipo, se divertir, não. Ele faz a música como algo que está no espírito dele. A música está no espírito dele, está no lado espiritual dele. A música simplesmente ele ouve a música para fortalecer o espírito dele. A música ele faz bem no espírito. Quanto mais ele ouve a música, quanto mais ele escreve músicas, quanto mais ele faz música, ele sente isso no espírito. O espírito está bem, o espírito sente a paz, aquela paz no espírito. O músico profeta, ou o escolhido profeta que é músico, sente essa paz ao fazer música, sente essa paz no espírito, porque o espírito dele está conectado com a música, o espírito dele está ligado com a música. Isso acontece com um profeta escolhido, que é músico, que é cantor. O segundo sinal de um escolhido que está destinado à grandeza e que é músico. Quando um músico está destinado à grandeza, o segundo sinal que ele vai apresentar é
uma alta criatividade. Um cantor ou um escolhido que é cantor, que é músico, ele tem esse dom de criatividade extrema, uma criatividade extrema. Todo escolhido que está destinado à grandeza e que é cantor, é músico, é artista, tem essa criatividade grande, uma grande criatividade, tipo, essa criatividade é uma inteligência espiritual para fazer música. São cantores que simplesmente são extremamente criativos, conseguem criar músicas que muitas das vezes cantores que são normais não conseguem chegar nesse nível. Um cantor, um escolhido de tanta grandeza, tem um talento extremo, uma criatividade. Um escolhido que é cantor, que está destinado à grandeza, tem esse dom da criatividade, é criativo na música. Ele simplesmente faz músicas altamente autênticas, músicas que você sente mesmo que tem a essência da pessoa, não é uma música apenas, tipo, não é uma música para diversão e, tipo, algo assim mais vazio, não. É uma música que tem propósito, música que tem propósito. Você sente mesmo que essa aqui canta mesmo de verdade e tem destino, essa aqui tem futuro na música. Mesmo que ele não pareça, mesmo que ele não tenha sucesso ainda, mas você sente que esse tem destino, esse tem futuro. É o sinal do escolhido que está destinado à grandeza, que é músico. Um músico destinado à grandeza tem esse dom da criatividade. Isso vem de Deus. Deus coloca a criatividade através do Espírito Santo. Quer dizer que o Espírito Santo no escolhido destinado à grandeza, que é músico, o Espírito Santo fortalece o escolhido para escrever músicas. Quer dizer que o Espírito Santo ele pode guiar os nossos dons espirituais. Os nossos dons espirituais como a música. A música é um dom espiritual. A música não é um dom apenas natural, é um dom espiritual, porque a música está ligada com o espírito da pessoa e o escolhido que está destinado à grandeza, o escolhido que está destinado à grandeza e que é músico, as letras deles vêm do Espírito Santo, já que ele compõe músicas de alta criatividade, o Espírito Santo pode dar alta criatividade. Isso acontece com o escolhido que está destinado à grandeza e que é um músico. O segundo sinal de um profeta escolhido que é músico, simplesmente é a elevação musical ou a elevação espiritual musical. Essa elevação espiritual musical acontece quando o espírito da pessoa o espírito da pessoa que é um escolhido, que é um profeta, um escolhido profeta, um escolhido profeta tem esse lado de elevação espiritual musical, quer dizer que o espírito dele é muito elevado com a música. Ele é alguém que está simplesmente numa dimensão acima da média, uma dimensão muito elevada com a música. Um escolhido profeta tem esse segundo sinal, elevação espiritual musical, uma elevação espiritual musical, quer dizer que o espírito dele com a música está numa dimensão muito acima, muito acima. É por isso que parece que eles são muito o escolhido profeta, que é músico, tem esse lado muito, tipo, como pode dizer, muito energético. Ele pula no palco, ele é muito energético, ele dança, tem essa energia muito corporal a música, essa elevação espiritual musical. Parece que o espírito, até parece que quando ele ouve música, quando é escolhido profeta, que é músico, ouve a música, ele faz coisas assim que muitos não entendem por que ele está fazendo assim, por que ele dança assim, por que ele dança assim, e por que ele salta no palco, ele faz danças que parecem estranhas para os outros. Chama-se elevação musical espiritual, ou elevação musical espiritual, que acontece quando um escolhido profeta é músico. É um segundo sinal que acontece com o escolhido profeta. É um músico que simplesmente está numa dimensão acima. O escolhido profeta que é músico. Yeah. O terceiro sinal de um escolhido que está destinado à grandeza e que é músico, um músico que está destinado à grandeza, o terceiro sinal é que ele é visionário, um artista visionário. Um artista visionário normalmente é aquele artista que ele não faz o padrão. Um artista um artista que está destinado à grandeza, um artista escolhido que está destinado à grandeza, ele não canta o padrão, ele não segue o padrão, o que é comum no no estilo ou no estilo musical que ele está inserido. Simplesmente o artista que está destinado à grandeza, o escolhido que está destinado à grandeza e que é um músico, ele é visionário, que ele canta. Muita gente não consegue entender como é que é a visão dele, o que é que ele pensa para criar assim, para criar ideias super, super, tipo, em outras palavras, super visionárias. Ele inova, ele é inovador no estilo. Ele não traz música com mensagens que simplesmente todo mundo canta no movimento do gênero que ele está inserido. Ele traz mensagens novas, parece que ele veio
Até parece que ele vê uma realidade que está muito mais evoluída. Ele vê, ele consegue ver mais, ele consegue ver mais, ele vê mais adiante, ele vê mais adiante do que os outros veem. Ele consegue, ele é visionário, o que ele canta na música é algo que simplesmente poucos ainda conseguem entender. Ele é visionário, que isso acontece com muitos artistas que escolhidos o quê? Muitos artistas que são escolhidos para a grandeza, muitos artistas que são escolhidos destinados à grandeza, que são músicos, tá vendo? Acontece muito, isso, e acontece também muito também com artistas escolhidos para a grandeza. Eles passam por essa fase, a fase de simplesmente muitos olham para suas ideias, para suas músicas e olham tipo, mas essa música é muito estranha, o que você está pensando, o que você quer trazer nessa música? E poucos conseguem entender o que ele está a trazer, mas aquela ideia que ele está a trazer normalmente é uma ideia muito visionária, que daqui a alguns anos, ou depois de alguns anos, quando a promessa se cumpre, quando aquela promessa, aquela grandeza se cumpre, muitos vão entender tipo, como que ele pensava nisso, como que ele já pensava nisso, se ele se parecia estranho, se parecia não ter lógica as ideias dele, mas como que ele chegou ao ponto desse nível de ser visionário, de ser visto como um visionário, inovador. Isso acontece com muitos artistas destinados à grandeza. São visionários. São visionários em termos de trabalho. Eles não trabalham do jeito padrão. Eles criam do jeito deles. Eles trabalham do jeito deles. E do jeito deles são sempre jeitos que são. Jeitos mais visionários. Jeitos mais criativos. Mais criativos. São jeitos mais criativos. Deus simplesmente lhes faz ser diferente no meio onde ele está inserido. Porque o propósito do artista que está destinado à grandeza não é ser mais um no meio dos artistas, é ser aquele que vou trazer algo novo ao ponto de fazer um subgênero próprio. Ele pode fazer um subgênero próprio, ele pode criar coisas novas dentro do subgênero. Ele é um artista destinado à grandeza. A música não é mais um passatempo para ele, é um chamado, um artista escolhido destinado à grandeza. O terceiro sinal de um escolhido profeta, que é músico, de um músico profeta e que é um escolhido, simplesmente é que são artistas que trazem mensagens profundas na música. Um artista escolhido que é profeta, ele consegue trazer mensagens profundas na música. A mensagem a música dele sempre tem uma mensagem, não é uma música apenas que é para diversão. Toda a música do escolhido profeta, um escolhido profeta que é músico, faz música com mensagens profundas de um jeito que ninguém entende, mas todo mundo sente aquilo, aquela música que entra na alma, aquela música que entra na alma, que faz mesmo você sentir mesmo que não, esse cantor canta mesmo do jeito que você não entende, mas quando ele abre a boca para rimar, para cantar, você sente, não, essa aqui, a música mesmo, a música está dentro dele, parece que ele tem a música dentro. Isso chama-se artistas escolhidos, profetas, ou um profeta escolhido, que é um artista, que é um músico. Simplesmente fazem música com mensagens profundas, tem sempre conteúdo para trazer na música. Não conseguem ficar assim, tipo, sem ter conteúdo na música, tem sempre conteúdo. Porque Deus colocou a palavra dele na vida do escolhido profeta, um escolhido profeta, que é um músico. Deus coloca esse dom de palavras profundas, porque essa mensagem pode mudar a vida das pessoas, pode levar a vida das pessoas no caminho de Cristo Jesus. Um escolhido profeta que é músico, simplesmente Deus colocou esse dom da palavra não só na pregação, mas na rima, na música, na música também pode ter a palavra de Deus, na música, no trap, mesmo no trap, quando você faz música, não só música gospel, não, mas um estilo mesmo próprio que é teu, todo subgênero próprio, que você mesmo sabe que não, é a tua essência, aquele que você canta tem na tua essência, e quando você é escolhido profeta, você pode trazer mensagens profundas para a vida de muita gente. É isso que é um escolhido profeta, que é músico, que é artista. Trazer mensagens que podem mudar a vida das pessoas, podem inspirar a vida das pessoas, que podem levar pessoas no caminho de Deus, trazer luz de Deus na vida das pessoas, através da música, através da mensagem, da rima, da música, da rima, da mensagem, a mensagem musical. Em nome de Jesus, se você é um escolhido profeta, que é um músico, sempre acredita no teu sonho. Você é um escolhido profeta, Deus é contigo e simplesmente continue escrevendo músicas que tenham mensagens profundas para inspirar muita gente. O quarto sinal de um escolhido que está destinado à grandeza, que é um cantor e um músico.
um músico que está destinado à grandeza e que é um escolhido, simplesmente o quarto sinal é ele consegue inspirar pessoas, mesmo em poucos números. Tipo, esse escolhido de na grandeza não precisa tipo, de muita gente, um público grande para ele inspirar, para ele fazer coisas grandes. Mesmo em pequenas comunidades, ele já consegue inspirar muita gente. Existem escolhidos dentro de bairros, um escolhido num bairro onde ele faz música, ele consegue inspirar até mesmo pessoas mais adultas que ele. Ele pode ser um jovem adolescente, mas ele já inspira até adultos. Isso é um sinal do chamado de quem está destinado à grandeza, que é um músico, um cantor, um escolhido, que está destinado à grandeza. Ele inspira até adultos. Mesmo que ele for adolescente, ou mesmo jovem, adulto, mesmo também, ele sempre vai inspirar. Ele tem esse dom de inspirar pessoas. Ele não precisa de muita gente para inspirar. O pouco que ele, a música que ele faz, com o pouco que ele tem, já inspira pessoas. As pessoas simplesmente sentem bem com a música dele. A música dele faz bem. Um escolhido um escolhido que está destinado à grandeza e que é um músico, faz músicas que são muito inspiracionais, inspira os outros, mesmo com poucos números. Inspira os outros mesmo com poucos números, ele inspira até mesmo adultos. Ele pode ser o menor. É por isso que a Bíblia fala que o menor será o maior. É por isso que no estúdio você vai ver um artista escolhido. Um artista escolhido que está destinado à grandeza. Ele pode ser no estúdio o menor de todos aí. Mas ele está inspirado até os adultos que estão no estúdio. É por isso que a Bíblia diz que o menor será o maior. É um sinal de que o escolhido está destinado à grandeza. É um sinal de que o escolhido está destinado à grandeza. E que é um músico. A música dele, a música faz parte da grandeza que Deus colocou na vida dele. Simplesmente ele é um músico que está destinado à grandeza. O quarto sinal, como eu disse, é inspirar pessoas, mesmo em poucas comunidades. Um escolhido que está destinado à grandeza e que é um músico consegue inspirar muita gente, muita gente, muita gente. Isso aqui é o meu conselho para quem está destinado à grandeza e quem é escolhido. Simplesmente continue a fazer músicas, continue a escrever músicas para inspirar muita gente. Você ainda vai ser uma referência maior na vida de muita gente, seja no país onde você cresceu, porque a grandeza chega até no país onde você vive, não só no bairro, mas no país inteiro, até mesmo até outros países, até mesmo em outros continentes, serás visto e conhecido, porque Deus é contigo. Você é um escolhido de na grandeza e é um músico. O quarto sinal de um escolhido profeta, que é um músico, o quarto sinal de um profeta músico escolhido, simplesmente é a música dele consegue salvar muita gente. Tem muita gente que está passando por situações, mas se ouvir a tua música, pode lhe salvar. Um escolhido profeta, ele consegue salvar pessoas de situações através da música. A música dele tem influência de Deus. Alguém que tem fé em Deus, alguém que tem fé em Deus e que é um escolhido profeta na música, ele faz música que simplesmente pode salvar a vida dos outros. Alguém pode estar passando por uma situação que tipo, na bad, mas se ouvir a música do escolhido, se ouvir a música do escolhido, pode lhe curar, pode lhe fazer, tipo, pode lhe curar tudo, até a bad acabar, ficou mesmo já happy, feliz, para sempre. Porque a música do escolhido, o profeta, tem capacidade de salvar a vida de muita gente. Um escolhido tem capacidade de curar pessoas, não só através de palavras ou de gestos de caridade, mas através da música, a letra. O instrumental pode curar alguém, um instrumental bem feito mesmo, bem produzido. Pode curar alguém, porque o instrumental, o som faz bem na vida da pessoa, quando está a ouvir, pode fazer sentir bem inspirado. Isso é cura. E o escolhido profeta, um escolhido profeta, que é um músico, tem esse dom de salvar pessoas através da música, através da letra, inspirar a vida de muita gente através da letra, da música. Não só inspirar, mas também salvar. Tem muita gente que simplesmente gosta do artista, não só porque o artista é famoso, mas porque o artista salvou ele da vida, de uma fase da vida dele que simplesmente você não sabe. A tua música pode chegar num nível que você não, que você não vai entender como, mas estás a salvar a vida de alguém, a tua música está a salvar a vida de alguém. Por mais que você faça a música, tipo, num estúdio amador, num estúdio no estúdio amador, assim, tipo, que não tem muitos recursos profissionais, ou mesmo até grava no celular, no telefone, mas o nível que a tua música bem produzida pode chegar, você pode salvar a vida de alguém, você pode salvar a vida de alguém que está passando por uma situação,
uma situação, seja espiritual ou emocional. Mas ouvir tua música pode se sentir bem, se sentir feliz, ou até lhe salvaste. A música tem poder. E quando Deus tem propósito no escolhido, ele sabe que não, vou utilizar a música no escolhido para trazer a palavra de Deus. Não só a palavra na igreja, mas na música. Um escolhido trapper. Trapper mesmo na música com a vibe. Que está a salvar que tá a salvar a vida de muita gente. É a visão do escolhido, profeta. O escolhido profeta que é músico. O quinto sinal de um escolhido que está destinado à grandeza, é que é um músico. O quinto sinal de um músico destinado à grandeza é a disciplina constante. Um escolhido que está destinado à grandeza, ele é disciplinado na música. Um escolhido que está destinado à grandeza, que é um músico, ele é disciplinado. Chama-se disciplina musical. A disciplina musical acontece quando você faz a música com vontade de evoluir, de fazer aquilo com crescimento pessoal e espiritual, um crescimento da tua vida. Você não faz a música apenas como diversão, como uma coisa tipo, uma diversão, tipo, no tempo livre vou fazer a música. Não, você faz a música, você sente que tem na tua essência. Chama-se disciplina musical, você é disciplinado, você tipo, você é firme na música. Você é firme na música, você tem disciplina na música. Simplesmente você faz a música com maturidade. Um escolhido que está destinado à grandeza, um escolhido que está destinado à grandeza e que é um músico, ele é disciplinado na música. Ele é alguém que simplesmente faz a música como algo sério. Ele leva a música como algo sério, algo que simplesmente ele vê, tipo, é o, é o propósito, é a missão que ele está a cumprir, é a missão que ele está a cumprir. Então ele sabe, ele é disciplinado com aquilo, ele é disciplinado e organizado. Não faz a música apenas como uma diversão da vida, tipo, na juventude ou na vida adulta, não. Ele é disciplinado, faz aquilo com propósito, missão, sente, não, essa aqui é um músico com juízo, com maturidade. Ele simplesmente está fazendo música com seriedade. Ele não faz música apenas tipo, só para divertir, para vestir descoladamente. Não. Está fazendo música mesmo. Sente mesmo que essa aqui é o cantor de verdade. Ele tem profissionalismo. Ele é alguém que parece que, mesmo que não estudou, mesmo que ele não estudou música, mas a presença dele já mostra que ele é um músico de verdade, ele é artista. Mesmo que ele não estudou música, mesmo que o artista que está ditando a grandeza não estudou música, mas nota-se pela presença que ele é um músico de verdade, que ele é um artista de verdade, tem uma presença disciplinada na música. A presença forte vem da música. Quando o artista é escolhido, quando o artista é escolhido e está destinado à grandeza, ele tem disciplina, presença forte. Essa presença vem da música. Porque é disciplina. Quando você é disciplinado da música, a tua presença fica forte, porque você sabe se ver como artista. O quinto sinal que acontece com um músico escolhido como profeta são os processos internos. Um escolhido profeta, um profeta escolhido, que é um músico, ele passa por situações, por fases da vida, ele passa por fases da vida onde simplesmente são desafiadores, são testes espirituais. Um profeta, ele é preparado, um profeta passa por preparação profunda. Um profeta, um escolhido profeta, um escolhido músico, que é profeta, ele não, ele não chega na fama ou no sucesso de um jeito tipo, apenas tipo, tipo, como posso dizer, atalho. Ele não pega atalho, ele não pega atalho. Um escolhido profeta, um escolhido que é profeta e que é músico, simplesmente ele é preparado, a vida ele prepara para ele chegar na fama. Antes da fama, ele passa por fase da vida que ele é preparado, tudo que ele acontece na vida, que ele faz evoluir como profeta, como escolhido profeta, como músico, como um músico profeta que é escolhido, simplesmente são as coisas são as situações da vida são as situações da vida que ele se encontra, tudo lhe prepara, tudo lhe faz ficar mais forte, porque ele é um escolhido profeta. Um escolhido profeta é preparado espiritualmente, ele vê coisas espirituais antes da fama, coisas espirituais antes da fama. Isso acontece com ataques, pessoas a- é pessoas que se opõem. Um escolhido profeta, um escolhido que é profeta, simplesmente tem pessoas que se opõem, tem pessoas que vai se opor ao escolhido profeta porque simplesmente está a ver que esse profeta tem luz, tem luz de Deus na vida dele, tem um chamado que simplesmente incomoda a vida das pessoas, então vão querer parar o profeta escolhido. Só que essa oposição, em vez de destruir o profeta escolhido, simplesmente só lhe deixa mais forte.
porque Deus usa isso a favor. Enquanto eles se preparam para vir te destruir, Deus usa os planos deles para te deixar mais forte, para te levar no sucesso, onde você quer chegar, na fama, no sucesso. Porque você é escolhido profeta, as situações apenas se fortalecem. É por isso que você é espiritual. Um escolhido profeta com um escolhido profeta que é um músico é espiritual, porque as situações lhe fortalecem, as situações lhe deixam forte, lhe preparam. E a preparação do escolhido profeta é uma preparação altamente espiritual. Então isso requer muita oração, muita oração, muito Espírito Santo, muita oração, muito Espírito Santo, muito discernimento, porque na fama, um escolhido que é profeta, quando chega a ser, um escolhido profeta, quando chega a ficar famoso, simplesmente esse escolhido, ele vê realidades espirituais na fama. Na fama dele tem muitos combates, tem cantores que podem se opor contra o escolhido profeta. Esse cantor, tá vendo? Esse escolhido, esse cantor, tá de ver que ele tem mais sucesso que eu, ele tem mais talento que eu. Simplesmente vou fazer o quê? Vou atacar espiritualmente. Tem cantores que assim, tem cantores na fama, no sucesso, que se enfeitiçam entre eles. Epa, esse cantor aqui é concorrência, vou enfeitiçar. Um cantor escolhido. Agora, se você é um cantor, um profeta escolhido, se você é um cantor, um profeta que é escolhido de Deus, a vida vai te preparar com oração. A vida vai te preparar com muita oração. E a preparação espiritual, um escolhido profeta, que é um músico, passa por momentos de oração, profunda oração, oração profunda, porque isso faz parte do chamado, ele faz crescer na maturidade espiritual, para ele ficar mais forte na oração, mais forte na vida. A vida dele é espiritual, um profeta escolhido, a vida dele é espiritual. E isso acontece porque Deus quer preparar o escolhido, porque ele vai ser uma referência de luz espiritual na vida de muita gente. Um profeta, um escolhido profeta, que é um músico, que é trapper, simplesmente Deus prepara ele, Deus lhe prepara, Deus lhe prepara espiritualmente, porque ele vai ser uma referência para muita gente, a luz dele, a luz que está dentro dele, Deus colocou isso para inspirar muita gente. Então ele é preparado espiritualmente, porque Deus sabe que esse escolhido, no nível que ele vai chegar, então que ele tem que estar protegido espiritualmente, na minha presença, em nome de Jesus Cristo. O sexto sinal de um escolhido que está destinado à grandeza, e que é um músico que está destinado à grandeza, e que um dos sinais que acontece com ele são momentos, fases de isolamento e incompreensão. Todo escolhido, todo cantor, músico que está estudando a grandeza vão lhe compreender. Tipo, tem muita gente que simplesmente não consegue entender a tua visão. Um escolhido de Deus, que é um músico e que está destinado à grandeza, muita gente vai lhe compreender, porque muita gente não entende aquilo que é o chamado dele, que é a música que ele faz. Muita gente pode pensar que esse escolhido simplesmente, esse jovem faz música apenas para dançar, só para se divertir, para se perder. Mas o escolhido não faz música para se perder, o escolhido faz música para trazer luz. Ele já se encontrou, um escolhido na música. Ele não faz música, ele faz música porque já se encontrou, ele já se encontrou, ele já aceita quem ele é. Só que muita gente no mundo não aceita ver o outro ser diferente. Ele sempre, porque no mundo muita gente só quer ver o outro serem igual, padrão, todo mundo tem que ser igual, igual. Não, o escolhido é diferente seja na música, ou mesmo até na música, ou mesmo até na vida pessoal. O escolhido é diferente, é incompreendido. Você é daquele jeito, você é de um jeito muito autêntico, muito diferenciado, é incompreendido, porque a visão do escolhido, a visão do escolhido normalmente é guiado por Deus, essa visão é guiada por Deus, porque as ideias do escolhido, a visão criativa do escolhido, a visão criativa do escolhido é guiado por Deus, e muita gente incompreende. É por isso que os escolhidos preferem estar na solidão. Um escolhido que é um músico e que está destinado à grandeza, um escolhido que é um músico e que está destinado à grandeza, simplesmente passa por momentos de solidão, isolamento. São fases que simplesmente Deus separa ele para lhe preparar. Um escolhido que está destinado à grandeza, Deus separa ele no isolamento. O isolamento não vem para te destruir. Muitos escolhidos destinados à grandeza,
eles ficam fortes no isolamento. No isolamento é onde eles são, é onde eles evoluem. Todo escolhido de na grandeza evolui no isolamento. O isolamento é um lugar de treinamento sagrado, onde a vida prepara o escolhido. O escolhido que está destinado à grandeza, que é um músico, cantor, que é um músico. Normalmente você ele encontra em isolamento. Não é porque ele não gosta, não é porque ele gosta de ficar sozinho, não é porque ele gosta de ficar sozinho, não. Muitas das vezes é o que Deus quer na vida dele. Deus coloca o isolamento para separar a pessoa de quê? De coisas que podem levar no caminho errado. Tem muita coisa na vida que pode levar o escolhido no caminho errado, pode te afastar da missão ou de Deus. Então Deus simplesmente cria cenários de isolamento para proteger o escolhido. Deus protege o escolhido no isolamento. E outro motivo que faz o escolhido estar em isolamento é porque Deus prepara o escolhido na vida de oração. E a vida de oração requer isolamento. Quando você é escolhido, um músico escolhido que está destinado à grandeza, Deus te prepara no isolamento para você orar muito. Orar porque simplesmente a tua vida não é apenas uma vida comum, padrão, normal. Tem um propósito maior, um chamado maior. Então, então a tua vida simplesmente é de tem que ter muita oração. Oração e confiar em Deus. A tua vida simplesmente é uma vida de Deus está construindo a tua fé, Deus está fortalecendo a tua fé. Então, para a tua fé ficar forte, tens que estar sempre sozinho. Nem sempre toda hora, mas na maioria das vezes, você vai estar sozinho, sozinho. E essa solidão, esse isolamento, não é um isolamento que destrói a pessoa, mas te deixa mais forte. Muitos escolhidos no isolamento ficam mais fortes. Simplesmente Deus no isolamento se manifesta. Deus se manifesta no isolamento. Deus não se manifesta no meio de muita gente. Quando o escolhido está no meio de muita gente, por exemplo, quando o escolhido que está destinado à grandeza está no meio de amigos, pessoas pessoas ou familiares ou amigos, Deus não se manifesta muito, porque simplesmente o escolhido está rodeado de vozes, de pessoas que simplesmente estão aí a partilhar, estão a compartilhar uma vivência, e isso pode afastar um pouquinho do escolhido. Não é que as pessoas ou os amigos sejam maus com ele, não. Muitas das vezes não é que os amigos são maus, mas é que Deus simplesmente vê que o escolhido tem que estar pelo menos afastado deles para lhe preparar na missão, na grandeza, no sucesso da música. Porque ele é escolhido, tem missão, ele não faz música só porque tem sonho, é a missão dele, é o chamado dele. Então Deus cria situações para de colocar em isolamento. E no isolamento, que o escolhido sente aquela paz, sente-se bem com Cristo Jesus, porque Cristo Jesus simplesmente, através do Espírito Santo, faz o escolhido evoluir na música e na fé, principalmente na fé, a fé do escolhido, um escolhido que está destinado à grandeza. Deus lhe faz evoluir na fé, uma fé única, inabalável, uma fé que simplesmente Deus prepara, Deus lapida essa fé. Deus lapidou essa fé. Essa fé é única. Uma fé única e lapidada para a missão do escolhido, para o chamado do escolhido que está destinado à grandeza. Esse chamado está na música. Porque esse vídeo aqui é para os músicos, artistas que estão destinados a grandezas. Um músico escolhido que está destinado à grandeza, simplesmente ele passa por fases de isolamento, onde ele é preparado. Muitos artistas escolhidos, muitos artistas que são escolhidos, que são escolhidos e que estão destinados à grandeza, eles escrevem músicas, né, no isolamento, eles produzem música no isolamento, eles preferem gravar no isolamento, gravar mais assim, mais no isolamento, fazem música no isolamento. As melhores músicas que os escolhidos fazem, as melhores músicas que os escolhidos podem fazer no estúdio, vem do isolamento. As melhores músicas que o escolhido grava vem do isolamento. O escolhido ele tem que estar sempre no isolamento para se fortalecer no seu espírito. É no isolamento que simplesmente o escolhido fica mais forte musicalmente. Quando ele é um artista, onde ele é um artista musical, um artista na música, um cantor, simplesmente
O escolhido sempre tem que passar no isolamento. É no isolamento que o escolhido escreve as melhores músicas. É no isolamento que o escolhido grava as melhores músicas. É no isolamento que o escolhido tem as melhores ideias. Deus pega o escolhido e coloca no isolamento como para lhe dar também ideias, para acrescentar ideias. Muitas das vezes o escolhido para ter muitas ideias criativas e visionárias tem que estar no isolamento. É no isolamento onde ele fica em paz, aquela paz, seja no quarto, ou mesmo no parque, ou mesmo na praia, no mar, ou mesmo em lugares assim, em lugares mais silenciosos, aqueles lugares silenciosos, onde você não vê barulho, onde você está ouvindo um instrumental normalmente, seja no quarto, ou mesmo no parque, ou pode dar uma volta e simplesmente estás ouvindo um instrumental, estás em isolamento e Deus está contigo na paz. Simplesmente você, aquilo faz, aquilo vai te ajudar muito, vai te ajudar muito porque você vai ter uma inspiração de Deus. A melhor música vem daí, em nome de Jesus Cristo. O sexto sinal de um escolhido profeta é que é um músico, de um músico escolhido como profeta. Simplesmente o sexto sinal é a humildade. São humildes. São pessoas que simplesmente são humildes, são simples na vida. Eles não precisam ser pessoas que se exibem muito. Um escolhido profeta, um escolhido que é profeta, simplesmente ele é humilde. Ele é muito humilde. Ele não precisa se exibir muito. Ele não precisa se dizer que ele é grande. Um escolhido profeta não precisa dizer que ele é melhor que os outros. Um escolhido profeta que é músico, ele não se considera melhor que os outros. Ele até pode se dizer que ele é melhor ou é grande na música, um grande artista, um melhor artista, mas ele não se considera melhor que os outros. Ele não se vê melhor que os outros. Ele se vê humilde. Ele não se vê melhor que os outros e nem também se vê como inferior. Se vê como mais humilde, se vê humilde, ele não se rebaixa nas pessoas, mas também não precisa também se exaltar com as pessoas. Ele não precisa se exaltar, estar acima do outro, mas também não precisa estar por baixo da pessoa, se rebaixar. O escolhido profeta, que é um músico, não se rebaixa, mas também não se exalta acima do outro. Ele é muito humilde. Ele é humilde, ele é humilde, ele é simples. Na forma de ser, é simples. É simples, a forma dele ser chama-se simplicidade, a forma de falar, de agir, de viver. Você percebe a simplicidade. Um escolhido que é profeta, um escolhido que é profeta e que simplesmente é músico. Ele tem essa simplicidade. É um cantor simples. É um cantor que simplesmente quando está a conversar, simplesmente conversa de um jeito simples. Ele é simples com os outros. Ele não precisa ser melhor que os outros. Ele não se sente melhor que os outros, mas também não se rebaixa com os outros. Ele não se rebaixa com o outro, mas também não se sente melhor que o outro. Ele é simples, ele é humilde. Isso que Deus quer nos artistas escolhidos. Um artista escolhido não pode se achar melhor que o outro, só porque tem carro, tem sucesso, tem talento. Não. Humilde, inspira o outro e você não precisa estar acima do outro, você não precisa se sentir superior, mas também não se sinta inferior, não se rebaixa. Você tem que ser forte, não se rebaixa, não se coloca abaixo do outro, tipo, como alguém te vê, tipo, alguém inferior. Não seja inferior, seja simples. Não, não seja inferior, seja simples com os outros, simples. Não se rebaixa. Você é um escolhido profeta, músico. Um músico profeta não se rebaixa, mas ao mesmo tempo não se exalta com os outros, não se acha melhor. Ser simples, ser humilde. E essa humildade é a chave do sucesso. É a chave do, isso vai te, a humildade vai te abrir muitas portas que você nem acreditava, portas de estúdios, contratos musicais, oportunidades, shows, gravações, clipes, vem da humildade. Quanto mais você é humilde, mais Deus toca pessoas. Deus toca no tempo certo, Deus toca pessoas, oportunidades, pessoas surgem na tua vida que você vai conhecendo, que simplesmente vão te levar nesse sonho da música, de ser um famoso, um escolhido profeta, que é músico. E quando fica famoso, sempre na humildade, seja sempre humilde, simples com os outros, humilde e simples com os outros. Um escolhido músico que está estudando a grandeza, um músico que está estudando a grandeza e que é um escolhido simplesmente apresenta o sinal de crescimento.
crescimento pessoal, crescimento, maturidade. Um escolhido simplesmente ele não faz música como uma diversão, como eu disse sempre, um escolhido que é um músico não faz música como diversão, como passatempo. Ele cresce com aquilo, a música lhe dá crescimento. Simplesmente você percebe, para você perceber que o escolhido está a crescer, simplesmente você tem que analisar as letras do escolhido. Quanto mais você analisa as letras do escolhido, você percebe o crescimento. Um escolhido que está destinado à grandeza e que simplesmente um escolhido que é músico e que está destinado à grandeza, ele tem esse lado do crescimento pessoal, crescimento espiritual. Esse crescimento vem através da maturidade. Um escolhido que está destinado à grandeza, ele não é alguém que simplesmente, alguém tipo que, em outras palavras, vamos dizer que não tem juízo. Um escolhido que está destinado à grandeza e que é um músico, é cantor, ele é alguém que simplesmente, quanto mais ele cresce, mais juízo ele ganha, mais juízo, mais inteligente ele fica, mais espiritual ele fica e mais criativo ele fica. Tipo, um escolhido que está destinado à grandeza, ele não, ele tem esse lado de evolução, e evolução é isso. Quanto mais você cresce, mais evolui, mais evolui. A mente simplesmente evolui, a forma de pensar evolui. E, como eu disse, quanto mais o escolhido que está destinado à grandeza cresce, mais juízo ele ganha, mais juízo, mais maturidade, mais a vida fica, mais a vida fica séria, mas ele fica mais forte. Parece que um escolhido que está destinado à grandeza, a vida fica mais séria para ele, mas ele passou por preparações. Isso quer dizer que a vida fica séria, mas ele ficou mais forte que a vida séria. Ele fica mais forte que a vida séria. Tipo, a vida ele tá a crescer, a vida tá séria para ele, tipo, tá a crescer, e a vida começa, ele tá a crescer e a vida começa a ficar séria. Tipo, tá a crescer, ele tá a ficar adulto. Mas enquanto os outros parece enquanto os outros ainda querem curtir, enquanto os outros querem curtir, querem festejar, o escolhido ele foi preparado para grandes coisas, principalmente o escolhido destinado à grandeza. A vida fica séria, mas ele fica mais forte. As pessoas não entendem como que as pessoas não vão entender como é que ele que passou como é que esse jovem que passou por muitas coisas na vida, enfrentou muitas coisas na vida, muitos desafios na vida, e hoje ficou mais forte, mais inteligente, mais sábio. É a graça de Deus. Um escolhido que está destinado à grandeza, ele sempre evolui. Ele pode estar num desafio hoje. Daqui a alguns tempos, até mesmo uma semana ou 2 semanas, você vai ver evoluiu, cresceu, evoluiu. Como é que ele evoluiu? Como é que ele saiu do desafio? É Deus. É a graça de Deus no escudo da grandeza, aquilo que ele preparou para mais maturidade. Isso acontece. E a preparação fica mais fácil para escolher, não fica mais. Quanto mais o escolhido cresce, as situações, os desafios ficam mais fáceis para ele, porque Deus prepara o escolhido espiritualmente, Deus guia ele, fortalece ele. Quanto mais o escolhido cresce, as situações ficam fáceis. Deus é um Deus de fé, Deus pede fé no escolhido. Quando você é um escolhido que está destinado à grandeza, e um músico, Deus te pede fé. E nessa fé, quando você tem fé, uma fé que supera a lógica, a fé em Cristo Jesus, a fé em Deus não pode ter lógica. Meu conselho é esse. A fé em Deus não pode ter lógica. Tem que ser uma fé que não tem acredita mesmo em Deus. Acredita mesmo só em Deus. Acredita. Você vai ver que Deus vai agir na tua vida. Acredita mesmo em Deus. Acredita mesmo em Deus. Mesmo que não tem lógica. Acredita. A lógica vai aparecer. É assim que funciona com o escolhido. Muitos escolhidos passam por essa fase. Muitos escolhidos passam por essa fase. Você é escolhido, não tem lógica. Não tem lógica. Você é escolhido, isso não tem lógica. Não tem lógica você ser escolhido. Você não é escolhido, você é mentiroso. Os escolhidos passam por isso. Mas com o tempo, o escolhido evolui. E aquilo que parecia não tem lógica, ganha lógica. O escolhido simplesmente ele cresce. Tem crescimento pessoal, espiritual. As situações ficam mais fáceis. Um escolhido que está destinado à grandeza,
As situações ficam fáceis, as situações ficam mais fáceis para ele. Não, as situações simplesmente não destroem o escolhido, mas parece que ele fazem mais forte, lhe preparando para uma vida adulta mais saudável, mais tranquila, mais criativa e mais na paz de Deus. Acontece isso com Jesus, acontece isso com o escolhido que está destinado à grandeza. Um escolhido que está destinado à grandeza, acontece isso com ele. Acontece simplesmente que eles passam por situações, mas situações, em vez de destruir na vida, ele fez mais forte, evoluiu mais, cresceu muito. Cresceu muito ao ponto de muitos não acreditarem que ele cresceu, mas cresceu muito, muito, muito. Acontece, as situações não têm poder. Confia em Deus. Oração, oração, oração. Confia em Deus. Você é um escolhido destinado à grandeza. E és um músico. Quando você é um músico destinado à grandeza, simplesmente você vai crescer muito. Vai ser um músico com maturidade. Um músico que tem juízo musical. Tem juízo musical. Um artista que faz música pela grandeza, não para se sentir melhor que os outros, mas que sabe que a música é um chamado. Leva a sério a vida em Jesus Cristo na oração, leva a sério a música, leva a sério a vida adulta, porque Deus é contigo. É na vida adulta que as situações ficam mais fáceis de você enfrentar, porque Deus simplesmente está contigo. Na vida adulta, você passa por preparações, na vida adulta, você passa por preparações, mas as preparações não são mais como na adolescência, que vem com muita força. Na vida adulta, simplesmente você vai ser um pouco, tipo, como podemos dizer, muito protegido pelo Espírito Santo. As pessoas querem te atacar, querem te fazer mal, mas sentem tipo que não tem mais poder. Aquelas pessoas que antes te faziam mal e se viam tipo que não, essa aqui é pequeno, vamos lhe fazer isso, ele não é escolhido, vamos lhe xingar. E quando, na vida adulta, simplesmente essas pessoas já não vão ter mais poder, já não vão ter poder. Simplesmente são pessoas que vão te olhar e vão falar tipo, são pessoas que vão te olhar e simplesmente vão dizer que, man, você cresceu ao ponto de que eles até sentem que já não conseguem nem se encostar, porque estão vendo que você cresceu bastante, eles já não conseguem ter o mesmo poder de colocar em desafios. Aí você cresceu, isso quer dizer que aí os desafios ficam mais fáceis para o escolhido na vida adulta, ficam mais fáceis, cada vez mais fáceis. É por isso que o escolhido na vida adulta, quando ele é músico e cantor, fica famoso. Ele fica famoso por causa disso. As coisas ficam fáceis. Não é porque Deus facilita, não é porque Deus não facilita, mas o escolhido, ele não desiste, ele continua na fé, a fé do escolhido, a fé do escolhido lhe faz ver as situações ficar mais fáceis. É por isso que o escolhido está sempre a crescer, porque Deus fortalece o escolhido, Deus é o pai do escolhido, o escolhido que está destinado à grandeza, Deus é pai dele, quer dizer que em todas as situações, através da fé, Deus vai resolver, Deus vai acudir, porque Deus colocou missão e propósito chamado no escolhido, na música. Então quer dizer que o escolhido está destinado a crescer, ele está destinado a crescer na vida, avançar, chegar num nível mesmo até um milionário pode ficar, pela graça de Deus, na criatividade e a graça de Deus na vida do escolhido. Pode ficar milionário assim mesmo, só tipo, não tem lógica, mas ficou milionário, graça de Deus. Nunca acontece do dia para a noite, não acontece do dia para a noite. Mas quanto mais você não desiste dos teus sonhos, estás a confiar em Deus, e as situações ficam mais fáceis. Simplesmente você pode ficar milionário quando você é um cantor escolhido, um escolhido cantor que está destinado à grandeza. Então a música pode fazer você ficar milionário, porque você tem Deus. Deus é capaz de tudo na tua vida. Deus é Deus de situações que parecem impossíveis, ele faz ficar possivelmente possível. Então você pode ficar milionário. O sétimo sinal de um escolhido profeta como músico, o sétimo sinal de um músico escolhido como profeta simplesmente é a confirmação do chamado,
todo escolhido profeta, todo escolhido que é profeta, que é um músico profeta, que é escolhido de Deus, ele simplesmente ele passa por confirmação do chamado, o chamado dele é confirmado por, por pessoas. O chamado dele é confirmado por pessoas, pessoas próximas reconhecem esse chamado. Um escolhido de Deus que é profeta e que é músico, um escolhido de Deus que é profeta e que é músico, simplesmente ele passa por confirmação do chamado. As pessoas confirmam o chamado dele, seja pessoas como familiares, amigos, até vizinhos, ou até mesmo até desconhecidos. As pessoas desconhecidas podem simplesmente confirmar o chamado do escolhido, até mesmo dentro da igreja, na música, tipo, em todo lugar em todo lugar onde o escolhido vai, sempre tem algo que vai, sempre tem algo que vai representar o chamado do escolhido. Isso acontece muito com o escolhido profeta, um escolhido que é músico e que é profeta, um escolhido que é músico e que é profeta, as pessoas simplesmente vão reconhecer, vão tipo confirmar o chamado vão confirmar o chamado. É confirmação do chamado, acontece muito. Acontece quando acontece simplesmente quando pessoas podem dizer que você nasceu para ser star. Você nasceu para ser star, você nasceu para ser famoso. Isso não acontece porque tanto elogiar, não é elogio. É porque as pessoas estão vendo ti chamado para música, estão vendo, esse jovem é músico. Isso é confirmação do chamado. Também dentro da igreja acontece. Dentro da igreja simplesmente olham para você e veem luz. As pessoas veem luz, veem diferença em você, veem luz. Você é diferente, tem um propósito único na tua vida. Tem confirmação. As pessoas confirmam o teu chamado. Pessoas próximas, mesmo até na internet, Deus usa isso para te fortalecer. Deus usa pessoas para confirmar o teu chamado, para te fortalecer. As pessoas se aproximam para dizer que você tem estrela, tem luz, tem propósito, você é escolhido. Isso é confirmação do chamado. Acontece com os escolhidos profetas. Um músico escolhido que é profeta, simplesmente ele passa por confirmação do chamado. O chamado é confirmado até na internet. Na internet aparecem mensagens, publicações, simplesmente como confirmação do teu chamado. São mensagens bíblicas que têm a ver com o teu chamado como escolhido. Isso são confirmação do chamado, mesmo até nas músicas alheias. Você vai ouvir músicas que simplesmente estão a falar sobre o teu chamado. Isso, tipo, são músicas que estão aí para. São músicas que estão aí para te despertar, na sua missão, no seu chamado como escolhido de Deus. A sua missão aqui que é trazer luz, propósito, a palavra de Deus na vida de muita gente através da música. Simplesmente você passa por confirmação do chamado. Pessoas confirmam o teu chamado, as pessoas vão confirmar o teu chamado, as pessoas vão confirmar a tua presença, que você é um músico de verdade, você é um escolhido para música. Você tem não é talento, ser escolhido é mais do que talento, é espiritual, é missão, é propósito. E pessoas confirmam isso, mesmo até pessoas que se opõem. As pessoas que se opõem contra você, que dizem que você não vai chegar distante, normalmente estão a confirmar o teu chamado como escolhido. Ninguém se opõe a alguém que simplesmente não tem nada. Se você não, a Bíblia diz, a Bíblia diz, se você fosse do mundo, o mundo vos amaria, mas porque vocês não são do mundo, é por isso que eles vos odeiam. Isso acontece com os escolhidos. As pessoas que te odeiam, que te perseguem, normalmente estão confirmando o teu chamado. São pessoas que estão a te ver como já famoso, como star. Eles só não aceitam isso, mas é por isso que querem te destruir. Mas você tem que fazer que tem que ver isso do lado positivo. Tá? Eles estão a confirmar que você é escolhido. Eles estão a confirmar que você é filho de Deus. Um famoso, um star. Você é um star. Você é um artista que vai chegar distante. Eu sou um profeta na música. A tua música, a tua música, a tua inspiração está totalmente interligada com Deus. Você é um filho de Deus, músico, um filho de Deus, cantor, um profeta filho de Deus, um profeta filho de Deus, um escolhido para música, um profeta. E aí, pessoas confirmam esse chamado, as pessoas confirmam. Mesmo, tem pessoas positivas que vão confirmar o teu chamado, aquelas pessoas que vão te apoiar,
que vão te dar, que vão te motivar, que vão te guiar no caminho certo. Mas também tem aquelas pessoas que simplesmente são pessoas que vão se opor, vão se opor. São pessoas que vão se opor no teu chamado. Só que o objetivo principal é que essas pessoas estão a confirmar o teu chamado. Essas pessoas estão a confirmar o teu chamado, estão a confirmar que você tem algo maior na tua vida. A música na tua vida não é apenas algo passageiro ou diversão, mas é algo que tem algo de grandeza na tua vida. Então eles vão se opor. Uns vão te apoiar, uns vão se opor. Mas o sinal principal é que é a confirmação do teu chamado. O último sinal de um escolhido que está destinado à grandeza. Um escolhido que está destinado à grandeza é que um músico simplesmente ele vai ser alguém que vai ser como ajuda para muitas vidas. Ele é alguém que vai ajudar muitas pessoas através da música. Quer dizer que Deus, através da música, ele se ficar milionário, se ficar, por exemplo, alguém muito próspero na vida, ele não vai ter só aquele dinheiro para ele. Aquele dinheiro vai ser para compartilhar com muita gente no mundo. Ele pode criar comunidades de doações para pessoas que necessitam, pode fazer doações de comida, ajudar pessoas pobres, ele pode comprar, tipo, ajudar pessoas que estão passando por necessidades, fazer campanhas de ajudar pessoas. Um escolhido está distante da grandeza, ele está aqui para ajudar as pessoas. Deus simplesmente, Deus simplesmente prepara o escolhido para ajudar muita gente na vida. Um escolhido é alguém que normalmente você está a desprezar hoje, mas amanhã ele pode te ajudar. Amanhã ele vai te ajudar, ele vai te ajudar. Um escolhido é alguém que você ele desprezar hoje, tá a desprezar, amanhã ele vai ser a pessoa que pode te ajudar muito do nível que você não vai entender, porque o dinheiro que ele vai ter, o dinheiro do escolhido que ele vai ter, não é um dinheiro que simplesmente que é um dinheiro assim que do trabalho mais comum, não. É grandeza. A grandeza está dentro do escolhido. Um escolhido de Deus, um escolhido da grandeza, está destinado a ajudar muita gente através mesmo da música. Não só na letra da música, não só na letra, na composição, mas também ajudar financeiramente, ou também mesmo verbalmente, através da conversa, diálogos. Eu por isso que muitos escolhidos se tornam conselheiros. Porque são conselheiros? Um escolhido de grandeza se torna conselheiro de muita gente, porque ele tem conversas que simplesmente pode entender o que o outro está a passar, e ele pode aconselhar. São conselheiros, um escolhido está aqui para ajudar muita gente. E também tem, e também tem uns escolhidos de grandeza que também podem ajudar através da música, através da riqueza, do dinheiro, através do dinheiro. Tanto dinheiro que o escolhido pode conseguir, ele pode ajudar muita gente, tipo, financeiramente, doando comidas, alimentações, roupas para pessoas necessitadas. A grandeza está dentro dessas pessoas, do escolhido, que é músico, está dentro dele. Essa grandeza simplesmente foi feita para ele ajudar muita gente também na vida. Ele ajuda muita gente na vida. Ajuda muita gente. Simplesmente vai. É algo que está na graça é a graça de Deus. É o testemunho vivo da graça de Deus. Alguém que simplesmente foi desprezado, foi mal visto, e hoje pode ajudar muita gente de um jeito que até muitos não entendem como é que ele evoluiu. Hoje ele ajuda pessoas. Hoje ele é uma referência, uma inspiração para muitas vidas. É assim que acontece é assim que acontece com o escolhido filho de um escolhido destinado à grandeza. O último sinal é esse. Aqui é o Elias BF.